combate do Rio Pardo, né, conhecida como a Batalha do Barro Vermelho, é um assunto que é muito importante, né, porque um hino ele é um símbolo, né, de uma nação, E aqui nós tivemos, durante a Revolução Farroupilha, no dia 30 de abril de 1838, o encontro, então, dos farrapos com as tropas imperiais. Como nós tínhamos já falado em outra oportunidade, Rio Pardo foi português, foi imperial. E a Revolução Farroupilha já não era mais aquela disputa de Portugal contra Espanha, mas uma disputa entre esses fazendeiros e os ideais liberais, né, do sistema contra o sistema imperial da época. Então, questões de impostos, né, e tudo foram gerando algum desconforto que culminaram, então, né, no início da Revolução. No terceiro ano da Revolução, então, nós temos alguns relatos, né, de farrapos se aproximando da vila de Rio Pardo. Essa aproximação ela foi pela margem direita do Rio Pardo. Esses farrapos eles estavam vindo pela região que hoje nós conhecemos aqui no município como a região da Pederneiras, né? E esses farrapos, então, eles vieram e como um dos únicos acessos que Rio Pardo tinha na época, da margem direita do rio para a vila, era pela antiga Ponte de Pedra, na estação Férrea Central, que é a ponte de 1825. Então ela já existia, né, durante a Revolução Farroupilha. E como tinha a questão do rio, né, de equipamentos, as armas à base de pólvora, né, o rio ele nunca deixou de ser um grande soldado desde o início de Rio Pardo, tanto Pardo quanto Jacuí, quanto nesse segundo momento da Revolução. Então por isso que os farrapos eles vieram, né, pela região das Pederneiras, pelos atoleiros, como se falam, né, digamos assim, regiões inóspitas abrindo picadas, e os imperiais acreditavam, né, deixando uma estratégia de defesa, imaginando que os farrapos atacariam através daquela ponte, que era a única passagem, tanto que uma parte dela, à noite, era retirada os pranchões para ter uma falha e uma dificuldade a mais. Então, ao longo da história, a gente vê que a história desses farrapos foi realizar um ataque relativamente de surpresa, porque ao invés de tentarem transpor essa ponte, eles continuaram abrindo picadas em direção ao Rincão del Rei. E lá, no início da manhã, eles surpreenderam, né, alguns imperiais, fazendo com que esses imperiais batessem em retirada em direção à colina, né, da divisa ali da Avenida dos Ferroviários, que hoje nós conhecemos, né, como a Praça da Cruz do Barro Vermelho, né, e ali então foi o segundo contato que eles tiveram, né. Esse primeiro foi um contato, né, foi um ataque de surpresa, né, na região do Rincão del Rei, fazendo então que os imperiais batessem em retirada até a uma segunda linha de defesa, que ficava ali onde tem a cruz e o monumento ao soldado desconhecido, alusivo ao soldado Farroupilha, né, que lutou. E ali então acontece novamente o embate, com uma grande vitória Farroupilha, aprisionando centenas de soldados imperiais e dentre esses prisioneiros, de forma intacta, com todos os integrantes, né, sendo aprisionados, a banda imperial do 2º Regimento. Então, diz a história, e algumas versões, né, porque a gente sabe que existem algumas versões sobre ela, de que os imperiais haviam perdido um grande comandante, né, e que os farrapos tivessem feito um acordo, digamos, para que este, né, líder imperial tivesse
os seus atos fúnebres preservados, né, como um herói de guerra. Em troca disso, então, o maestro Mendanha, né, faria a música, né? Porque quando a gente fala música, a gente tem melodia e a gente tem letra. Então a letra, desde 1966, é uma lei estadual, né, do hino Farroupilha, ele foi escrito por Francisco Pinto da Fontoura, Chiquinho da Vovó, riopardense, da região do João Rodrigues. A música, que é dada ao maestro Mendanha, era um maestro mineiro que estava a serviço, né, desse regimento, e aqui então aprisionado fez parte desse acordo de montar, né, a música para aquela escrita, que num primeiro momento foi esboçada por Alencastro, tanto que na lei estadual ela fala versos de Francisco Pinto da Fontoura. Então a gente sabe que o hino, no meu ponto de vista, né, uma opinião pessoal, que não é uma opinião de historiador, mas de livros e de histórias, né, e tanto oral, que ele não surgiu em um dia, ficou pronto, ele não ficou pronto em um dia, na hora. O hino do Rio Grande do Sul que nós temos hoje, ele é curioso. Nós temos a letra revolucionária Farroupilha e nós temos uma música composta pelo maestro Mendanha depois da tomada da cidade pelos farrapos. Então, nós temos talvez um dos poucos e raros estados no Brasil que utiliza uma letra rebelde com uma música imperialista. Naquele momento de uma grande vitória, né, 6 dias depois, então, ele foi tocado, e aí ainda se fala se foi em frente à antiga casa de tiro, que hoje já não existe mais, que seria o estacionamento hoje, ali do nosso fórum municipal, né, ou se foi em frente ao que nós conhecemos como Casarão Azul, que na época, né, era um dos únicos teatros de alvenaria do Rio Grande do Sul. Nós temos a cruz, que foi feita com o centenário, em 1938, né, daquela batalha ali que teve, mas nós temos um estatuário, que seriam 2 homens, 2 farrapos, uma homenagem, né, a um memorial ao soldado Farroupilha desconhecido, e que foi realizada por um grupo de riopardenses de uma organização social privada, né, que é a Garo. Eles se mobilizaram para revitalizar aquela área e prestar uma homenagem aos gaúchos ali. Nessa divisão bem interessante que nós temos um memorial, que é a Cruz do Barro Vermelho, ao soldado desconhecido, mas o soldado desconhecido geralmente é tido como aquele soldado, aquele imperial, aquele do exército regular, do governo, né, a figura governamental. Mas e o farrapo? E o rebelde? Ele também estaria contemplado nesse soldado, porque muitos não eram soldados de carreira militares, muitos eram os empregados, os escravos, os agregados, os peões daqueles estancieiros que mobilizaram toda a Revolução Farroupilha. Então, quando nós temos um monumento e que mostra aquele Farroupilha, do qual nós vemos aquela imagem característica com o trajar, com a roupa, com o modo como ele se vestia, como ele calçava ou não calçava, e nós vemos essa presença muito simples e ao mesmo tempo muito rica e representativa, da qual muitos peões até hoje se identificam. Esse é um traço de que a própria comunidade valorizou a sua história, se mobilizou por isso e se sente pertencente a essa comunidade. Essa proximidade da população de um local com a sua riqueza histórica, e essa valorização é o princípio básico de toda cidade que quer se ter como potencial turístico, como uma cidade que dá uma valorização turística e histórica importante. E Rio Pardo se enquadra nisso. Existem mais de 250 anos de história aqui dessa cidade e que muitas pessoas ainda descobrem no ano de 2021, né, esse potencial, essa história, essa verdade não absoluta, né, mas um conhecimento de algo que talvez eles não soubessem.
Eu não encontrei ainda nenhum documento, embora muitos colegas se refiram, e exista esse descompasso, porque não existe consenso histórico ainda, exatamente qual o prédio que foi composto. Até porque os próprios versos do hino, eles foram recompostos ao longo do tempo, houve 3 versões disso, e até hoje não se encontra a exata origem da melodia. Seria numa valsa do século XIX, talvez a origem? Haveria um som produzindo isso, né? Que nós pudéssemos replicar exatamente como era ouvido. Nós não temos essa memória de registro dos sons também. Então existem vários elementos para você atestar com toda a segurança de que ali aconteceu. E o documento escrito é um dos documentos que nós procuramos, além da memória oral, o documento escrito.